O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta esta atitude dos fariseus que os leva a endurecer cada vez mais no pecado. Diz aqui, nós estamos no capítulo 11, a partir do versículo 45 de São João. E se nós voltarmos uns versículos antes, nós veremos que Jesus acabou de ressuscitar Lázaro. Lázaro havia morrido, tinha sido sepultado e já estava morto há mais de 3 dias, já cheirava mal. E diz então que Jesus Cristo chama Lázaro para fora. Jesus Cristo ressuscita Lázaro. Ora, qual deveria ser a atitude dos judeus, dos chefes do povo, dos fariseus, dos saduceus, das autoridades judaicas, vendo mais um sinal realizado por Jesus, que eles começassem a crer, que eles levassem em consideração, isto é, Deus havia realizado mais um sinal. Mas qual foi a atitude deles? Eles se fecharam ainda mais no seu pecado. Versículo 45, João capítulo 11, versículo 45. Naquele tempo, muitos judeus que tinham ido à casa de Maria, Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, e viram o que Jesus fizera, isto é, viram Lázaro lá vivo, creram nele. Então muitos judeus começaram a crer em Jesus. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho. Mas reuniram o conselho para quê? Para se perguntar: nossa, será que este rabino, será que ele não é mesmo o Messias esperado? Isto é, diante de um fato que
do qual não se pode duvidar, porque os próprios fariseus tinham dito que aquelas obras, aqueles milagres, não poderiam ser feitos, aqueles milagres, por um homem mau. O próprio Jesus tinha falado: se vocês não acreditam em mim, vejam as minhas obras. Quer dizer, provas Jesus tinha dado de sobra. E eles reuniram o conselho. Então, reuniram o conselho para quê? Para refletir sobre isso? Não. Eles estavam endurecidos no seu pecado. A decisão já tinha sido tomada. E eles dizem o quê? Se deixamos que ele continue assim, realizando outros sinais, todos vão acreditar nele. Então, quer dizer, nós não podemos deixar que ele continue agindo dessa maneira para que o povo não acredite. Isto é, eles já tinham tomado a resolução, eles não vão acreditar. Nós não iremos acreditar, independentemente dos sinais que Jesus venha a realizar. Meus irmãos, esta atitude dos fariseus, quando nós olhamos para os fariseus, pode parecer assim: nós olhamos e criticamos e condenamos, mas é uma realidade que infelizmente acontece espiritualmente também conosco. Isto é, quando não queremos mudar de atitude, nós procuramos justificativas, nós procuramos motivos que justifiquem, que amenizem a nossa consciência. Por quê? Porque não queremos mudar de atitude. Isto é, endurecido no pecado. Os fariseus, pelos seus interesses políticos, isto é, como eles não queriam perder os seus interesses políticos, como eles não queriam diminuir a sua influência no povo, eles estavam dispostos o quê? A fazer qualquer coisa. Nós, às vezes, quando não queremos mudar de vida, agimos da mesma forma. Se vocês forem à frente, nós estamos aqui no capítulo 11. Se vocês forem para o capítulo 12 do mesmo São João, vocês vão encontrar lá, João, capítulo 12, versículo 9. Uma grande multidão de judeus, isso já depois, uma grande multidão veio a saber que Jesus estava lá. E chegou não somente por causa de Jesus, quer dizer, Jesus estava lá em Betânia, muitos souberam, muitos, agora uma grande multidão foi, mas não apenas por causa de Jesus, mas para, diz aqui o versículo 9, mas para ver Lázaro, que Jesus ressuscitara. Isto é, será mesmo que Jesus ressuscitou Lázaro? Porque muitos tinham ouvido falar. E foram lá para ver. E quando viram, e quando os fariseus e os saduceus souberam disso, o que foi que eles fizeram? Vamos matar também Lázaro. Percebe aqui um crescimento na maldade. Versículo 10, João capítulo 12, versículo 10. Mas os chefes dos sacerdotes, os chefes dos judeus, os grandes do povo, resolveram matar também Lázaro, porque muitos começaram a acreditar em Jesus e a se afastar dos judeus. Como eles estavam perdendo poder político, poder de influência com o povo, eles estavam dispostos também a matar Lázaro, mas eles não estavam dispostos a perder nada. Meus irmãos, aqui nos dá ocasião de nós refletirmos a respeito daquele pecado, né? Dentre os pecados contra o Espírito Santo, daquele que se chama de obstinação no pecado. Quando você sabe que algo é mal, que algo é errado, e você não quer lutar contra aquilo. Isto é, você sabe que aquilo
não agrada a Deus, e você não está disposto a fazer nada para mudar aquela atitude. Eu não estou falando de uma pessoa que peca, que sabe que é pecado e que está lutando contra o seu pecado. Isso faz parte, infelizmente, da vida de muitos, se não de todos nós. Sejam pecados mortais, sejam pecados veniais, sabemos e lutamos contra eles. Ok, estamos no caminho, mas quando sabemos que é pecado, quando sabemos em que consiste a verdade, e nós contradizemos a verdade, quando sabemos que aquilo não é certo, mas porque eu não quero perder algo, eu estou disposto a dizer o contrário daquilo que eu sei que é certo. Vocês percebem que isso se aplica a várias áreas da vida. Isso se aplica a várias áreas da sociedade. Quando se sabe que algo não é bom, quando se sabe que algo é mal, quando se sabe que algo não traz o bem, e mesmo assim se busca aquilo. Mas isso nós devemos aplicar primeiramente a nossa vida espiritual, porque é muito fácil ver isso na vida dos fariseus, dos saduceus e dos doutores da lei. É muito fácil colocar a placa, rotular de pecador, que está pecando contra o Espírito Santo, rotular o fariseu, o saduceu ou quem quer que seja nos tempos atuais. Mas nós precisamos colocar isso em nós, refletir isso sobre nós. Será que eu não estou pecando contra o Espírito Santo, quando, sabendo que algo é mal, me endureço naquela atitude? Porque, meus santos, quando queremos encontrar motivos que justifiquem a nossa má postura, nós encontramos. Quando queremos encontrar motivo que justifiquem, por exemplo, a nossa antipatia com a pessoa, quando queremos encontrar motivos que justifiquem o fato de eu matar alguém no meu coração, eu encontro rapidinho. Encontrar um motivo para matar Jesus, eu não vou encontrar motivo para odiar uma pessoa que é cheia de pecado. Se Jesus, que não tinha pecado, encontrar um motivo para primeiramente matá-lo nos seus corações, para depois matá-lo de fato, por que é que nós não iremos facilmente encontrar motivos para odiar o irmão? Mas quando nós paramos e perguntamos: Senhor, mas isso é do teu agrado? Isso alegra o teu coração? Tu estás me pedindo isso? Tenho certeza, meus santos, que se de verdade estivermos em oração, nós iremos ouvir a clara resposta de Deus: foge do mal, busca o bem. Foge do pecado, busca a graça. Foge dos conselhos mundanos e busca os mandamentos de Deus. Busca os mandamentos de Deus. Meus santos, nós precisamos, e repito, e parece que eu estou chovendo no molhado, mas eu não estou chovendo no molhado, porque infelizmente há muitos cristãos que não têm vida de oração. Há muitos cristãos que não rezam de fato. Podem até repetir fórmulas, mas não põem o seu coração naquelas fórmulas repetidas. Pode até repetir o Santo Terço, mas não colocam o seu coração naquele terço que estão rezando. Podem até fazer orações, mas não faz aquelas orações com o intuito de mudar vida, mas de apenas fazer a oração. Ora, de nada adianta. De nada adianta é forte. Adianta muito pouco, porque toda oração é boa, porque é um caminho para a graça de Deus entrar no nosso coração. Mas, entenda, rezar o terço, só por rezar o terço, mas não ter no terço um caminho para mudar o meu coração, isso não agrada a Nossa Senhora. Vir à missa, eu venho à missa, eu participo da missa, eu vou à missa todos os dias, ótimo,
mas você está vindo à missa para que, ao ouvir a palavra de Deus e ao receber Jesus Cristo na Eucaristia, isso mude a sua vida? Sim, Padre. Então você está no caminho certo. Mas se você está vindo à missa simplesmente por vir à missa, mas a sua vida não muda, você não tem lutado para mudar a sua vida, isso será mais um peso no dia do juízo do que um benefício, porque a quem mais for dado, mais será cobrado. Então precisamos, meus santos, pedir a Deus que Ele retire do nosso coração toda a resistência à graça, que Ele retire o véu dos nossos olhos que nos impedem de ver que a vontade de Deus, que nos impedem de ver a vontade de Deus, ou que nos impedem de ver que a vontade de Deus é a melhor. Imagine esses fariseus, homens religiosos, eles estavam vendo os sinais e o coração deles não se movia, o coração ficava impassível. Ora, isso que aconteceu a eles, não é impossível que aconteça a nós. Somos homens e mulheres religiosos e podemos estar aqui ouvindo a palavra de Deus, participando do santo sacrifício de nosso Senhor, mas com o coração ainda impassível, isto é, Deus gritando algo dentro de nós e você dizendo não, e encontrando 1001 justificativas para nisso permanecer. Peçamos, meus santos, peçamos a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, neste sábado, peçamos por intercessão daquela que é pura docilidade. Quando nós olhamos o coração dos fariseus, é uma pedra, pura resistência, fechamento à luz de Deus. Quando nós olhamos para o coração de Nossa Senhora, nós vemos que é total a abertura às graças de nosso Senhor. Quando olhamos para o nosso coração, é um misto de uma coisa e outra. Peçamos então a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, que nos ajude a ser dóceis, que nos ajude a dar aquele passo que nós precisamos dar, que nos tire dessa situação de fechamento à vontade de Deus, para que nós não queiramos sufocar a vontade de Deus no nosso coração, para que nós não abafemos a voz de Deus na nossa alma, para que nós não matemos Jesus Cristo na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.